Evangelho do Senhor Jesus, conforme o relato de Lucas, o bom doutor, auxiliar missionário do apóstolo Paulo, nos escreve no capítulo 24, epígrafe, redigida e editada pela igreja do primeiro século, nos diz assim: a ressurreição de Jesus. Capítulo 24, versículo 1 em diante. Ouçam o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus tem a nos dizer. Mas no primeiro dia da semana, quando era alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de muitíssimo temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhes falaram: por que, mulheres, buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de quando porventuras, estando vós ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja por eles crucificado. Todavia ressuscitará no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram a todos os outros apóstolos estas coisas, e todos os outros discípulos que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais mulheres que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu até o sepulcro, e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e então retirou-se para casa. Pedro estava maravilhado com o que havia acontecido. O nome desta pequena mensagem é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Queridos, há momentos, épocas, tempos, circunstâncias em nossas vidas que nos fazem, as circunstâncias, fazermos acreditar, fazem-nos acreditar que aquele plano, aquele projeto, aquela ideia ministerial, aquela conversão familiar tão esperada, tão buscada, tão almejada, pela qual você orou, jejuou, evangelizou, frustrada está. Há momentos, tempos, épocas da vida em que olhamos os nossos planos pelo retrovisor e chegamos à conclusão de que não alcançamos, não batemos a meta, não atingimos o alvo. Ministerialmente, espiritualmente falando, estas são verdades criadas no laboratório do próprio Satanás. Então ele usa essas frustrações que passamos e mais uma vez joga nas nossas faces, ele joga em nossos rostos uma verdade que de fato é verdade. Há frustração sim na vida de cristãos, há lamentações, há planos mal sucedidos, há casamentos desastrosos, há ministérios à bancarrotas, há sim entre os cristãos doenças incuráveis. E o diabo aproveita dessas que de veras são verdades e nos lembra uma vez mais que o Senhor Jesus, tendo prometido uma revolução, tendo prometido uma transformação de Israel de dentro para fora, da pequena Galileia, da pequena Belém, chegando ao Sinédrio em Jerusalém, chegando aos sacerdotes no templo de Salomão, a partir dali haveriam conversões em massa. E os discípulos entenderam com isso, assim como você entende. A partir daqui não haverá frustração. A partir daqui não há sofrimento capaz de nos derrubar, pois o Senhor Jesus está conosco.
crendo nestas coisas, muitos o seguiram. Crendo nestas coisas para os dias de hoje, muitos de vocês têm seguido ao Senhor. Muitos de vocês têm buscado os milagres, as transformações de água em vinho, a multiplicação dos pães e peixes, e têm para isso entregado as suas vidas, não para o Senhor Jesus. Porque embora o Senhor Jesus fizesse essas coisas não podiam, não podem e nunca poderão representar por inteiro o ministério do Senhor Jesus. Porque ao passo que essas coisas não acontecem, elas não são obrigadas a acontecer assim, pois não são escriturísticas tais promessas. Essas pessoas se frustram. E como os 2 discípulos no caminho de Emaús, abandonam Jerusalém, abandonam a cidade de Davi, abandonam o templo e voltam para uma pequenina aldeiazinha que aqui representa a vidinha que você vivia antes de conhecer o Senhor. O que eu estou dizendo? Você cria expectativas tais como os discípulos criaram. Essas coisas não acontecem porque essas expectativas não foram criadas pelo Senhor Jesus. Foram criadas pelos próprios discípulos. Então, quando essas coisas, que coisas? A derrubada do Império Romano, a derrubada de um sinédrio corrupto, a derrubada de um sacerdócio levítico caído. Quando essas coisas não aconteceram, porque Jesus não prometeu que aconteceriam, de fato não aconteceram, então gerou no coração deles a frustração. Quantos de nós estão assim? Culpando a Deus pelas suas frustrações, ao passo que Deus não prometeu estas coisas. O Senhor vem dizendo, meu reino não é aqui, eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, é para lá que nós vamos. Eu vim aqui tocar os seus corações, para que seus corpos um dia sejam glorificados e abandonem essa terra. Mas nós queremos bênção aqui. Jesus está dizendo que não é assim, eu estou dizendo que eu quero assim. Então quando essas coisas não acontecem, vem logo em seguida a frustração. E é o que você mais encontra nas igrejas. Como é que tá, irmão? Tá mais ou menos, está frustrado. Ele não está satisfeito com o que tem. Esse é o reflexo, esse é o espelho de uma igreja mesquinha, mal acostumada. Quer ser acarinhado, como Israel foi, ao passo que foi balançado como um neném, movido a milagres, movido a curas por Moisés, por Elias, por Eliseus. Ao passo que Jesus não prometeu essas coisas. Ao contrário, o Senhor disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Que aquele que o seguia devia vender tudo que tem e dar aos pobres para depois segui-lo. Que para seguir Jesus tem que deixar a própria mãe, o próprio pai, a própria mulher para trás e se entregar para a obra. Mas o discípulo está crendo em revolução física, enquanto que o Senhor está prometendo e pedindo revolução espiritual. Não virão essas bênçãos físicas. E essas pessoas então se frustrarão. Se frustraram. Essa é a história que eu vou cantar. Os discípulos no caminho de Emaús. A palavra de Deus, através de Lucas, o escritor, nos diz no versículo 13 assim. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam caminhando para uma aldeiazinha chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Veja, o Senhor promete que após 3 dias ressuscitaria, porque convinha que morresse, convinha que padecesse. É assim que as coisas vão ser. Eu vou morrer e vou ressuscitar em 3 dias. Me aguardem. Aguardem as novas instruções. Então logo ele fecha os olhos. Então logo a tampa, a porta, a pedra da caverna cedida pelo senador José de Arimateia fecha e o Senhor Jesus é dado como morto pelo Império Romano. 2 discípulos esquecem todas as promessas de ressurreição, a ordem para que aguardasse novas instruções. Ao invés de se manter em Jerusalém, eles fogem para Emaús. Esses discípulos viviam em Emaús antes de se converterem. Então, se convertendo, eles seguem Jesus de Belém por Cafarnaum, vão a Galileia, vão ao Jordão, vão a Jerusalém, vão ao templo e estabelecem-se próximo ao ministério de Jesus, que se deu por conta dessa região, por volta dessa região, perto da cidade da paz.
perto da cidade a qual era chamada Hebrom, e Davi batizou de Jerusalém. Era ali que deveriam estar. Era ali que as coisas na Israel, na Palestina antiga, acontecia ministerialmente falando. Foi ali que Jesus fundamentou o ministério dele. Não foi em Emaús. Emaús representa a vida que viviam antes de encontrar-se com Cristo. Quantos de nós, ao nos sentirmos frustrados, porque Jesus morreu, abandonam a cidade de Davi, abandonam o túmulo do Senhor Jesus, abandonam os apóstolos, estou dizendo os escritos, abandonam a Escritura, abandonam os fatos que foram escritos, porque foram verdadeiramente vivenciados por esses grandes homens, abandonamos eles e voltamos para Emaús. Eu estou dizendo que muitos estão deixando a presença de Deus em Jerusalém e estão voltando para a vidinha que tinham antes. Ao se depararem com a frustração, afinal o seu Senhor morreu, estavam de corações partidos, ao se depararem com o fim da pseudo-revolução que criaram em suas mentes, revolução física, o Senhor prometeu revolução espiritual. Porque ele manda um mensageiro dizer para João, ei, aos pobres é anunciado o evangelho do reino, o reino não é aqui, aos pobres é anunciado o reino, a justiça, a graça, a esperança futura no porvir. E os discípulos estão dizendo, eu quero agora. Eu quero bênçãos, eu quero cura, eu quero a tomada do poder romano, eu quero a destruição do sacerdócio de Anás e Caifás, eu quero agora. Jesus está dizendo não. Mas o crente está dizendo que quer agora. Quando essas coisas não vêm, se frustram e voltam para as vidas que viviam antes de conhecer Jesus. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se apresentou e ia com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Querido, esses olhos aqui são espirituais. Veja, quando você foca em Jesus, com os olhos nas coisas que Jesus pode dar, e não por quem Jesus é, a frustração é inevitável. Quando você põe os olhos em Jesus, não por quem Ele é, mas sim pelo que Ele pode fazer, a frustração é questão de tempo. E essas pessoas não são somente frustradas, fisicamente falando. Elas são também tapadas, espiritualmente falando. Aconteceu que aquele que 3 dias atrás estava ao lado deles, apareceu ressuscitado aos seus lados, mas a sua frustração era tão grande, a ponto de não enxergarem aquilo que estava literalmente a um palmo do seu nariz. Querido, se você foca em Jesus, pelas coisas que Ele pode fazer, e não pelas coisas que Ele é, e não por quem Ele já foi, e não pelo que Ele já fez, e sim por interesse, troca de favores. Se você foca em Jesus para barganhar com Ele, você é um frustrado fisicamente e um tapado espiritualmente. Cegos! Não enxergando a presença de Jesus e pensando nas coisas que gostariam de ter de Jesus. Será que não é assim que você está vivendo? No versículo 17, então Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? E de quem vocês vêm tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Versículo 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o Senhor, porventura, o único que tem chegado agora em Jerusalém, que ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte de cruz, de fato. Em um dado momento do sofrimento, da hemorragia, da angústia, da violência, do sangue escorrendo, ele olhou para o céu, entregou o seu espírito, permitiu que o espírito abandonasse o corpo e, baixando a cabeça, morreu. De fato, Jesus morreu.
A frustração vem porque, como eles vão dizer na sequência, no versículo 21, nós esperávamos, um dos discípulos de Emaús diz, que ele fosse aquele que haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade também que algumas mulheres das que andavam conosco nos surpreenderam, tendo dito que de madrugada ao túmulo não acharam o corpo, que anjos informaram que ele havia ressuscitado. Então a palavra foi dita, ele anunciou que morreria, ele anunciou que ressuscitaria, as mulheres viram no túmulo, as mulheres voltaram com a informação, Pedro foi até o túmulo, não encontrou Jesus a não ser o avental dobrado, e mesmo assim não acreditaram. São olhos tapados, espiritualmente falando, eles estão cegos, os olhos nas coisas do mundo. O desejo de tomar Israel, nem que fosse a força. O desejo de manipular o sinédrio, o sacerdócio levítico. O desejo de destronar Anás e Caifás por conta das injustiças que esses faziam. A vontade de se verem livre do jugo pesadíssimo romano fez com que eles não entendessem obra muito maior que o Senhor tinha a fazer. Acreditávamos que ele fosse redimir Israel e ele redimiu. Foi com sangue puro, inocente na cruz. Foi com uma morte injusta, um julgamento corrupto. Foi por conta da complacência de Pilatos que Jesus foi para aquela cruz para redimir de fato o povo. Mas eles esperavam obras físicas. São igrejas abarrotadas de crentes interesseiros, carnais, que querem poder, que querem prosperidade, que querem autoridade, que querem tomada nem que seja a força de ministérios. E Jesus está dizendo, eu vim redimi-los espiritualmente, eu vim reconciliar vocês com Deus, 3 anos e meio pregando e eles não entenderam nada, porque os seus olhos espirituais eram carnais demais, de modo que não conseguiam enxergar a verdadeira grandeza, o verdadeiro altruísmo de Jesus em se entregar em cruz, em morte humilhante, para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. É tão grandiosa a mensagem da cruz que esperar qualquer bênção financeira é de uma soberba, é de uma ignorância tão grande que eu não conseguiria me expressar. Eu não conseguiria dizer. O quão inútil seriam as bênçãos físicas que Jesus pode dar sem a salvação espiritual que ele não é que ele pode, ele deu na cruz do Calvário. Se dando na cruz. No versículo 25 é a resposta de Jesus após ouvir tanta ladainha, após ouvir tanta carnalidade, tanto interesse por poder, por tomada de poder. Olha o que ele responde. Então lhes disse Jesus, vós sois nécios e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Os profetas disseram, Isaías anunciou até a aparência física desfavorável de Jesus. O profeta Isaías anunciou que ele morreria numa cruz. O salmista falou da cruz. A palavra de Deus inteira apontava para um sofrimento, não para uma glória terrena do Cristo, mas eles ignoravam porque eram nécios e tardos. Sabe o que torna você nécio e tardio para entender a palavra de Deus? O desejo pelas coisas do mundo. Até mesmo o próprio Moisés disse, e Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O livro santo aponta para Jesus. Desde Moisés em Gênesis até Malaquias, é de Cristo que a palavra fala. Quando ele abriu Isaías e leu na sinagoga, causou um escândalo por dizer que era o Cristo, mas de fato era. Mais de 300 profecias sobre a vida de Jesus se cumpriram. Tudo o que disseram sobre o Cristo, sobre o Messias, não foi uma lenda, se cumpriu em Cristo, inclusive a morte, e a morte violenta na cruz do Calvário. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica, pose conosco, porque já é tarde, e entrou para ficar com eles.
E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido o pão lhes deu. Então se abriram-lhe os olhos espirituais e o reconheceram. Então ele desapareceu na presença deles. Olha só, Jesus tem um livro ali no caminho. E ele abre e explica os profetas, e explica os salmos, e explica o que Moisés disse sobre ele, as profecias, a vida, obra, morte, ressurreição, assunção de Jesus. Ele mostrou que era sobre ele que a Bíblia falava antes que ele encarnasse. E então a mente deles começa a ser aberta. É no momento que ele pega o pão e ora. Quando a palavra é exposta verdadeiramente, quando ela vem para alimentar o crente, não bajular o crente, quando ela vem para alimentar o crente, não para massagear o ego do crente, quando a palavra vem para explicar a vontade de Deus, os seus olhos que estavam tapados se abriram. E então enxergaram que ele era o Cristo. O que isso quer dizer? É quando você tem um encontro com a palavra. É quando você tem acesso verdadeiro à Escritura verdadeira. Os seus olhos se abrem. E uma vez mais você consegue por fim contemplar a verdade. Não é por bens materiais, não é por curas de doenças, desaparecimento de caroços, por formação de casamentos lucrativos, diplomas, carros, motos, casas, derrubada do Império Romano, destruição do sinédrio corrupto. Não é por essas coisas que ele veio. Ele explicou por A mais B, de A a Z, desde Moisés e os profetas. Convinha que o Cristo padecesse, para que por fim fosse recebido na glória. Convinha que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, para se fazer entender o milagre de Jonas, que ficou 3 dias preso na barriga da baleia, mas saindo de lá, foi a Nínive, pregou, e as pessoas se converteram. É isso que Jesus veio fazer. Não somente o que ele pregou para umas poucas milhares de pessoas na Palestina há 2022 anos atrás, mas o ministério dele, o nascimento dele, a vida e obra dele, sendo de fato confirmadas pela Escritura, mostram que ao sair da cova 3 dias depois, como Jonas saiu 3 dias depois da baleia, esse testemunho, essa história que já está sendo contada há 2000 anos, converteriam ninivitas, converteriam brasileiros, converteriam americanos, ingleses, africanos, e as pessoas seriam salvas espiritualmente. Tire da sua mente, tire do seu campo de visão o desejo pelas coisas do mundo. Ore como Jarbes. Senhor, amplia os meus termos. Senhor, amplia a minha visão espiritual para que eu veja. Tira o meu interesse dessas coisas. Tira o meu interesse dessas besteiras. Tira o meu interesse desses desejos carnais, porque eu estou interessado em salvação. Jesus está falando aqui 3 anos e meio aos gritos sobre salvação. E a primeira coisa que os discípulos reclamam quando ele morre é que Israel não foi remido. Não foi remido da colonização romana. Jesus está dizendo, meu reino não é aqui. O Senhor Jesus está dizendo aos gritos, o nosso lugar não é aqui. Não se acostume com essa vida, pois nosso lugar não é aqui. É sobre salvação. Salvação. Então os discípulos no caminho de Emaús reconheceram Jesus, correram, voltaram para Jerusalém os mesmos 70 estádios, são mais de 30 quilômetros, voltaram e contaram a Pedro e os demais, e todos glorificaram, porque Pedro já havia confirmado o testemunho. Ele já apareceu, já ressuscitou, e agora entendemos o que o salmista diz sobre ele. Convinha que ele padecesse. Convinha que ele humildemente morresse para ser como os cordeiros que Moisés exigia, e como João Batista disse que ele era, não era apenas mais um, mas era o Cordeiro de Deus, que morreu, mas agora está vivo. Ele vive de eternidade em eternidade, de sempre para sempre, eternamente, somente sempre. Jesus Cristo está vivo.